A galera que respira o clima do Mengão já percebeu que a semana começou daquele jeito, com notícia fervendo e movimentando tudo ao redor do clube. E não é exagero dizer que o ambiente anda tão intenso que até quem jamais costuma mudar de rota acabou cedendo diante do peso do Flamengo. Sim, o poder de mobilização da nação bateu forte e fez até uma gigante da televisão rever toda a programação para abrir espaço para o rubro-negro. Isso mostra bem o tamanho do momento e como cada passo do time está mexendo com o país inteiro. Enquanto isso, o clima no Ninho do Urubu segue focado e acelerado. O técnico Felipe Luiz comandou o último treino antes da viagem e a expectativa para o duelo contra o Atlético Mineiro só aumenta. A preparação foi marcada por muita conversa, ajustes de posicionamento e um cuidado extra com detalhes que podem pesar demais num jogo desse porte. Do outro lado, o rival chega cheio de problemas, com vários desfalques. Mas isso nunca foi motivo para alguém se iludir dentro do Flamengo. A orientação interna é clara. Entrar com seriedade máxima, porque o Campeonato Brasileiro está na reta final e qualquer deslize muda película, roteiro e final dessa história. E por falar no Brasileirão, a rodada anterior mexeu demais com a tabela. A disputa lá em cima está eletrizante, com os primeiros colocados separados por poucos pontos e vivendo suas próprias batalhas. O Cruzeiro encostou. O Palmeiras ainda respira no cangote. O Flamengo segurou a liderança e o grupo segue tentando administrar pressão, desgaste e expectativa antes da grande decisão continental. Cada partida virou final. E qualquer oscilação gera uma combinação de resultados capaz de mudar tudo da noite para o dia. A parte de baixo da tabela também pegou fogo, com clubes tentando desesperadamente fugir da queda. O Santos ainda tenta respirar. O Internacional se complicou mais do que imaginava e o Vitória luta ponto a ponto para continuar entre os que conseguem sobreviver. A matemática está afiada e a tensão nos bastidores de quem briga contra o rebaixamento é tão grande quanto a euforia dos que disputam o topo. O Brasileirão mostra todo ano o mesmo padrão. Ninguém pode piscar. Outro ponto que já movimenta projeções para a próxima temporada é a lista dos clubes que garantiram acesso para a elite. Com a chegada de 4 novos times, o campeonato do ano que vem já provoca discussões sobre logística, estádios, viagens e, principalmente, o aumento do número de partidas disputadas em gramados sintéticos. O Flamengo, que historicamente sente diferença nesses pisos, agora terá 5 confrontos desse tipo no calendário. Isso vira motivo de atenção, porque o desempenho precisa ser ajustado de acordo com a característica do campo. E para um clube que sempre entra com o objetivo de disputar título, todo detalhe vale ouro. Dentro do elenco, quem chamou a atenção recentemente foi Léo Pereira. O zagueiro vive talvez o melhor momento da carreira, com desempenho sólido e regularidade impressionante. Mesmo assim, a convocação para a seleção brasileira insiste em não vir, algo que incomoda o jogador. Ele falou sobre isso com sinceridade, mostrando que trabalha todos os dias para evoluir, para entregar atuações de alto nível e para estar pronto caso seja chamado. Essa frustração tem muito a ver com o que ele vive no clube, porque o atual nível dele faria sentido em qualquer lista. A ausência tem peso emocional e o torcedor sente junto quando vê um atleta que realmente merece, mas ainda não recebeu a chance. Enquanto a ansiedade aumenta por causa da grande final continental, a Conmebol finalmente fechou todos os detalhes da arbitragem. O quarteto completo será argentino, desde o árbitro de campo até os assistentes e o responsável pelo vídeo.
Era uma definição que faltava, e agora tudo está alinhado para a decisão. E Lima já virou ponto de encontro para milhares de rubro-negros que decidiram antecipar a viagem. A cidade vai respirando esse clima pré-final, enquanto o Flamengo trabalha na preparação final antes de entrar no maior palco do continente mais uma vez. Mas nada chamou tanto a atenção nas últimas horas quanto a mudança de postura da maior emissora do país. Não havia previsão de transmissão para o jogo contra o Atlético Mineiro. Porém, a possibilidade de o Flamengo levantar o troféu do Campeonato Brasileiro já nesta rodada fez tudo mudar. A pressão popular, a audiência absurda e a chance de um capítulo importante ser escrito fizeram a emissora reorganizar toda a grade para garantir o jogo ao vivo para o Brasil inteiro. É o tipo de movimento que deixa claro o tamanho do Flamengo e o impacto que o clube causa em qualquer ambiente que toca. Esse cenário deixa ainda mais interessante a dúvida que invade o pensamento de torcedor e também de quem acompanha o trabalho do técnico Felipe Luiz. O Atlético Mineiro chega fragilizado, com diversos problemas. E existe uma chance real de o Flamengo transformar essa partida num momento decisivo para encaminhar o título nacional antes de entrar na final continental. Só que a proximidade da decisão também traz aquela pulga atrás da orelha sobre poupar jogadores, evitar lesões e administrar desgaste. É uma daquelas situações em que qualquer escolha tem um lado positivo e um risco escondido. E é aí que a imaginação do torcedor entra em campo, porque se você estivesse na beira do gramado comandando o time, qual caminho escolheria? Entra com força máxima. Coloca a equipe titular para tentar fechar a conta do Brasileirão de uma vez e chegar à final com moral lá em cima. Ou segura alguns nomes, preserva quem vem jogando demais e aposta que o elenco tem qualidade suficiente para competir mesmo com algumas mudanças? E enquanto essa dúvida continua martelando na cabeça da galera, o clima no Rio e em Belo Horizonte já mostra que o país inteiro está entrando na contagem regressiva. A preparação para esse confronto virou quase um ensaio geral para tudo o que vem pela frente, porque a sensação é de que o Flamengo está diante de uma sequência capaz de mudar o desfecho de toda a temporada. O time chega embalado, com confiança lá no alto e com uma sintonia que foi construída ao longo de meses de trabalho intenso, erros corrigidos, ajustes feitos e atletas que assumiram protagonismo no momento certo. O ambiente interno também vive uma mistura curiosa de tensão e tranquilidade. De um lado, o peso de liderar o campeonato nacional com a sombra do Palmeiras e do Cruzeiro logo atrás. Do outro, a consciência de que o grupo amadureceu bastante e aprendeu a lidar com pressão. Em conversas mais reservadas, alguns jogadores admitem que esse período decisivo vai exigir não só qualidade técnica, mas também cabeça fria. Algo que vem sendo trabalhado desde o início do ano. A experiência de disputar títulos grandes já criou uma casca que começa a aparecer nos momentos mais desafiadores. E nada mexe mais com o elenco do que o fato de a final continental estar tão próxima. A viagem, a logística, a presença da torcida. Tudo isso faz com que cada treino ganhe um peso ainda maior. Nos bastidores do Ninho do Urubu, há relatos de um ambiente extremamente disciplinado, com os jogadores se cobrando, mantendo foco total e evitando qualquer distração. Essa postura é fundamental quando se enfrenta um calendário apertado e adversários que tentam explorar qualquer falha. O Flamengo sabe que o mínimo detalhe pode virar manchete no dia seguinte e ninguém quer ser lembrado por um erro que poderia ser evitado.
E se dentro de campo o clima é de concentração máxima, fora dele há um turbilhão de sentimentos circulando entre os torcedores que já embarcaram para o Peru. A capital peruana está ficando cada vez mais rubro-negra. Hotéis, ruas e bares começam a ganhar uniformes, bandeiras, faixas, gente cantando e abraçando desconhecidos como se fossem amigos de infância. Essa energia contagia não só quem viajou, mas também quem ficou no Brasil. A torcida cria um laço que parece aumentar em momentos como esse, unindo pessoas diferentes pelo mesmo sonho. A viagem da delegação também vai marcar o início de uma rotina completamente dedicada à grande decisão. Cada passo será monitorado de perto, desde o descanso dos atletas até a alimentação, passando pelos trabalhos de recuperação física e as observações táticas que serão ajustadas conforme o estudo do adversário. Os profissionais que trabalham nos bastidores sabem que qualquer pequena vantagem conquistada nesses dias pode fazer diferença na hora em que a bola rolar. Não existe espaço para improviso, tudo é preparado nos mínimos detalhes. E a repercussão da mudança de programação na televisão continua enorme. Muita gente comentou que isso só reforça a dimensão do que o Flamengo representa hoje. É impressionante como o clube consegue influenciar decisões em níveis que ultrapassam o campo esportivo. A capacidade de mobilizar a população, gerar audiência e transformar um simples jogo numa espécie de evento nacional é algo que poucos times no planeta conseguem fazer. E isso não é exagero. Basta observar a reação espontânea de quem acompanha o time. Quando o Flamengo está perto de um título, o país inteiro parece girar em outro ritmo. Dentro do elenco, esse tipo de movimentação também chega aos ouvidos dos jogadores. Muitos comentam entre si como é curioso ver o tanto de atenção que o Flamengo atrai. Essa percepção não aparece como pressão negativa, mas como motivação. Os atletas sabem que cada jogo tem milhões de olhos acompanhando, torcendo, vibrando e vivendo aquela experiência com intensidade máxima. É como se o time carregasse uma energia coletiva que empurra, inspira e, ao mesmo tempo, exige uma responsabilidade gigante. Falando em responsabilidade, o tema dos gramados sintéticos continua sendo um dos assuntos mais comentados quando se projeta a próxima temporada. Jogar em pisos artificiais exige mais adaptação do que o torcedor imagina. A bola quica diferente, o ritmo muda, a velocidade das jogadas aumenta e o desgaste físico costuma ser sentido de outra forma. O Flamengo já vem se preparando mentalmente para esse cenário. E a chegada de mais clubes com esse tipo de gramado só reforça a necessidade de ajustar a preparação. Não é um desafio impossível, mas é um obstáculo que não pode ser ignorado. E as discussões sobre como o time deve lidar com isso já começaram entre a comissão técnica e o departamento físico. Existe um estudo constante sobre impacto, prevenção de lesões e forma de adaptação dos atletas. Para um elenco acostumado a jogos decisivos, qualquer vantagem competitiva se torna essencial. E não há dúvida de que aprender a lidar com esses gramados pode virar um diferencial lá na frente, principalmente quando o campeonato costuma ser decidido em detalhes. Voltando às questões que mexem diretamente com o torcedor, o desempenho de Léo Pereira continua sendo motivo de debate. A frustração dele com a ausência na seleção brasileira é compartilhada por boa parte da torcida. O momento vivido pelo zagueiro é consistente, sólido e tecnicamente acima da média. Ele cresceu no posicionamento, na leitura de jogo, na capacidade de antecipar jogadas e se tornou um dos pilares defensivos do time. Quando um atleta atinge esse nível e ainda assim não aparece em listas de convocação, é natural que o questionamento surja.
mas a forma como ele se expressou mostra também o quanto está comprometido com o trabalho no Flamengo. Não há sinais de desânimo, e sim de uma busca contínua por evolução. Esse tipo de postura costuma contagiar o elenco inteiro, porque quando um jogador de referência demonstra disciplina e foco, os demais seguem o exemplo. O espírito competitivo do grupo aumentou muito nos últimos meses, e isso ajuda a explicar por que o time chega tão forte na reta final da temporada. Enquanto isso, o Atlético Mineiro tenta reorganizar seu time mesmo com tantos desfalques. A comissão técnica deles tenta encontrar alternativas para montar uma equipe minimamente competitiva diante da possibilidade de encarar um Flamengo embalado. Por mais que estejam pressionados, sabem que um jogo desse porte pode virar combustível emocional e surpreender se o adversário não entrar com concentração máxima. É um duelo de estilos, de estratégias e de temperamentos diferentes, algo que costuma render partidas imprevisíveis. E a tensão cresce porque cada escolha do técnico Felipe Luiz vai reverberar entre os torcedores. A dúvida sobre escalar titulares ou poupar jogadores virou tema de roda de conversa, de resenha e até de debate mais acalorado. A torcida entende a importância de entrar forte, mas também reconhece que a saúde dos atletas é o que sustenta qualquer chance real na final continental. O equilíbrio entre ousadia e prudência se tornou o grande dilema do momento. A verdade é que o Flamengo está prestes a viver dias que podem entrar para a história. O peso dessa jornada se mistura com a confiança de quem sabe que está preparado para encarar qualquer obstáculo. O torcedor sente essa energia. O elenco percebe essa atmosfera e o clube inteiro parece caminhar numa só direção. É aquele período do ano em que cada passo importa. Cada decisão pesa e cada segundo fica guardado na memória de milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Bomba no mundo da bola e que promete sacudir os bastidores do futebol brasileiro. Corre forte nos corredores da Gávea o rumor de que a Qatar Airways teria fechado um acordo histórico de patrocínio com o Flamengo. A informação, tratada quase como sussurro entre dirigentes e intermediários, começou a ganhar corpo após movimentações discretas envolvendo representantes da companhia aérea e membros da alta cúpula rubro-negra, que teriam se reunido longe dos holofotes para acertar os últimos detalhes. Segundo fontes próximas ao clube, a parceria não seria apenas mais um patrocínio de camisa, mas um pacote completo, com ativações internacionais, presença em ações globais e até a possibilidade de o Flamengo integrar campanhas de alcance mundial da empresa. O burburinho é tão grande que já se fala nos bastidores que o valor do acordo superaria tudo o que o clube já fechou até hoje, criando um novo patamar para o mercado nacional. O mais curioso é que nada foi oficialmente confirmado, mas a movimentação nos ambientes internos do Flamengo entregaria que algo realmente grandioso está por vir. Há relatos de que setores estratégicos do clube já trabalham com projeções de investimentos ampliados, como se o anúncio fosse apenas questão de tempo. Alguns funcionários, inclusive, comentam que o clima é de expectativa máxima, como se um gigante estivesse prestes a bater a porta. Enquanto isso, torcedores vasculham redes sociais em busca de pistas, analisam cada detalhe em fotos, vídeos e postagens dos dirigentes, tentando decifrar se a parceria está realmente fechada. Há quem jure ter visto representantes estrangeiros circulando pelo CT. Outros
Dizem que a diretoria está comemorando discretamente, esperando apenas o momento ideal para revelar o acordo. Se o rumor se confirmar, o Flamengo pode estar prestes a inaugurar uma era ainda mais global, reforçando sua estratégia de se estabelecer como marca esportiva internacional. Até lá, o clima continua de suspense e o burburinho só cresce. É isso. Família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!